e a gente já vai começar falando sobre as eleições municipais aqui em São Paulo. Jair Bolsonaro afirmou que indicou o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, para compor a chave de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Aí a gente está vendo as imagens de Bolsonaro, né, na cerimônia onde ele indicou aí o ex-chefe da rota. Disse ainda que vê a cidade como um jogo de war, em que, mesmo preferindo uma candidatura de Ricardo Salles para o cargo, a decisão de apoiar Nunes foi tomada em conjunto com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e que o deputado terá outras oportunidades para concorrer. Bom, meninas, vamos falar um pouquinho sobre eleições, porque aqui o negócio já está turbilhando, né? Inclusive, eu e a Deise tivemos a oportunidade de estar juntas ontem e eu comentei, Deise, a gente tem aquela máxima que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, mas esse ano foi totalmente diferente. Janeiro pareceu que a gente viveu 1 ano e 1 mês, né? Eu já me sinto até em 2025. E a questão da corrida eleitoral aqui em São Paulo já está fervendo desde o ano passado. Então, vamos falar aí desse quebra-cabeça. A gente tem aí Tabata, ainda sem um vice, né? A gente ainda não tem aí a formalização de um vice para Tabata. A gente já tem Boulos e hoje, a gente até vai falar sobre isso, vai ter a festa de filiação de Marta ao PT, né, com uma festa aí para 1.000 convidados a partir das 6 da tarde, a gente vai falar disso aqui na pauta. E agora a gente acabou de ver aí que Bolsonaro, segundo ele, com a anuência de Valdemar Costa Neto, trouxe aí o ex-chefe da rota para compor o cargo de vice-prefeito de Nunes. E o Salles ficou de fora e já disse que não vai apoiar Nunes. Se Salles não vai apoiar Nunes, acho que também não vai apoiar Tabata e muito menos Bolo. Então, acho que Salles dessa vez fica fora do jogo, né? Eu queria que vocês me falassem, vou começar pela Mônica. Mônica, qual a sua leitura desse cenário, dessa correria para a disputa municipal? Primeiro que é saudável que isso comece o quanto antes para que o eleitor possa, de alguma forma, começar a entender quem são essas pessoas nesse jogo de xadrez. Lamentável que tenha sido comparado a um jogo de war, porque essa mentalidade beligerante, né, que a gente precisa sair dela. É bom que o eleitor possa saber quem são os nomes, começar a entender quais são as propostas, que ele consiga entender as diferenças entre as propostas e que não seja mais um monte de coisa onde é todo mundo só disputando um projeto de poder. Mas em relação ao Salles, ele já mencionou que não vai se contrapor a Bolsonaro. Como o Bolsonaro vai indicar o vice do Nunes, ele já deixou muito claro que ele vai sim apoiar a chapa Nunes e o coronel, quem seja, porque ele não é maluco de se indispor com aquele que abriu o caminho para ele, que construiu sua força dentro da política, que o ensinou a passar a boiada. Então, Salles estará onde ele já não tem outra opção, que é estar ao lado dos bolsonaristas. Tá, você acha que no final das contas, essa história dele falar que não vai apoiar o Nunes, etc., é só uma crise aí de relacionamento que passa? Isso passa. Isso foi no momento em que ele ainda estava pensando em lançar o nome dele com uma legenda menor. Como ele não conseguiu estar nessa chapa, ele chegou a pensar, não falou, mas estava procurando um caminho para se lançar candidato a prefeito numa legenda menor, porque ele viu que ele tem muita força. Realmente ele foi muito bem votado. E aí outra questão, né? Todos os nomes que estarão disputando a prefeitura, ou por enquanto já se colocaram, exceto o Ricardo Nunes e a Marina Helena, que é do Novo, são hoje deputados. Deputados que foram muito bem votados e que estão saindo do Legislativo, disputando aí essa vaga no Executivo. Eu acho triste, porque o perfil do Legislativo não é o mesmo do Executivo. E aí essa migração da pessoa que está ali no Parlamento, que sai para, de repente, ir para o Executivo, eu acho isso muito triste. Eu já vou passar a bola para minha amiga Deise, mas queria só dar as boas-vindas pro João. A gente já te zoou aqui, tá? Eu acho ótimo. Mulheres sempre atrasam, porque todos os homens falam, as mulheres sempre atrasam para sair, porque tem que maquiar, vestir roupa. Estávamos todas aqui e você
você atrasado. Então eu já brinquei com Não, essa eu acho situação. ótimo, não. E a desculpa é a de sempre, o trânsito de São Paulo, que é um trânsito enorme nessa cidade e com chuva ainda, mas... Prazer, primeira vez que a gente faz a mesa. Poxa, um prazer. E eu vou falar que eu fiquei muito feliz quando eu vi a mesa de só ter eu de homem. Isso. Porque as outras vezes só tinha homem aqui dentro. Eu acho que é super importante e... Se vocês conduzirem o mundo, vai ser melhor do que a gente. Eu acho que a gente conduzindo tá bem. Acho que já foi aprovado, né? A minha diretora tá aqui no ponto, que também a diretora é mulher, a Mel. Ela tá falando, ai, que fofo. Então tá perdoado. Depois dessa introdução, todas nós te perdoamos. Muito obrigado. Ele nem vai pedir cota de 30%, porque ele não chegou nisso. É verdade. Eu vou passar para você, Deise. Melzinha, eu falei errado o nome do vice, do Nunes? Tá, Ricardo Melo Araújo. Coronel Melo. Né? Coronel Melo, é isso. Deise, então me diga o que você está achando e o que você quer contrapor aí na linha de frente do que a Mônica disse. Nem é contrapor a Mônica, acho que ela tocou num ponto que é bem importante aqui para a gente pensar, que é a questão de deputados federais, estaduais sempre quererem o cargo do executivo, né? Isso é uma constante que a gente vê. Mas o que eu acho só para não repetir o que a Mônica falou, porque eu concordo com ela, mas o que eu acho que a gente tem de interessante nessa disputa de São Paulo, pelo menos por enquanto? Essa indicação do vice feita pelo Bolsonaro, na Jovem Pan, eu acho que segunda-feira, o Direto ao Ponto vai entrevistar o Ricardo Nunes, 9h30 da noite. Mas a gente tem uma coisa que é interessante, que a Mônica falou também, né? É sempre essa postura beligerante. Então, a gente vê agora um coronel, o Bolsonaro, ele não consegue sair disso, né? Porque ele tem essa postura militar muito intrincada nele. Mas eu vejo isso como um ponto positivo pelo seguinte: o eleitorado de São Paulo, ele não é o eleitorado da cidade de São Paulo, tá? Ele não é um eleitorado que aposta em polêmicas. E a gente sabe que na eleição desse ano, a gente comentou muito sobre isso, né, Elaine, ontem, mas na eleição desse ano a gente vai ter uma polarização da nacional que ela vai vir para a disputa municipal, vai vir, é muito gaúcha, né? Mas ela vem para a disputa da municipal. Só que o eleitor de São Paulo, ele não gosta dessa polarização. A gente viu em outros momentos na disputa para a Prefeitura de São Paulo, quando a Marta mencionou as opções do Kassab, o quanto isso pegou muito mal para ela. O eleitorado de São Paulo, pelo menos aquele eleitorado que decide a eleição municipal, ele é o que a gente considera na ciência política um eleitorado mediano, de educação mediana, que é um eleitorado que não tende muito a polarização e não gosta dessas agressões políticas que a gente vê. Então, o nome do vice que o Bolsonaro indicou pode ser um nome positivo. É claro que o Boulos está na frente nas pesquisas, mas o Boulos e a Marta, eles tendem a ir para um extremismo. O Ricardo Nunes, embora ele esteja em segundo lugar nas pesquisas, ele não é um nome muito conhecido, ele não tem rejeição, e o vice dele, por enquanto, também não tem rejeição, não é um nome conhecido. Então, com a máquina do lado deles, eles podem conseguir trabalhar para fazer uma campanha, se eles também não penderem para um extremismo. Mas, por enquanto, no cenário que está se compondo aqui, eu vejo com um pouco mais de perspectiva a campanha do Nunes, por não ter essa rejeição. A rejeição, às vezes, ela conta muito mais do que a aprovação. Aí tem que ver o que vai acontecer com a Tabata, né? Se ela vai trazer um elemento surpresa ou se vai continuar assim. Mas o cenário, hoje, eu vejo uma boa perspectiva para a chapa do Ricardo Nunes. Eu vou até pedir para a Mel imagens do ex-comandante aí da Rota, o Coronel Melo, porque eu mesma, confesso, não conhecia a figura do Coronel Melo. Já era familiar para vocês? É um nome que surge aí na política, é um nome novo na política, ou estou enganada? É um nome novo e ele vai mais ou menos na mesma linha, né? Eu acho que pode conversar muito bem com a linha que o Tarcísio tem adotado, né? Do policiamento, essa questão mais proativa, um pouco mais, eu não diria agressiva, mas eu acho que o nome vai muito ao encontro do Derrite, por exemplo, né? Então são posições que se conversam. Eu acho que pode dar muito bem, a aliança pode dar muito boa com o governo de São Paulo, né? Eu acho que, considerando tudo isso que você falou, é uma escolha conservadora por parte do Bolsonaro e aí do próprio Ricardo Nunes, que de alguma forma tem que concordar com isso, porque por não ser um nome conhecido, ele não tem tanta rejeição, não é um cara da política, então abre espaço para
para tratar com o eleitorado de algo mais técnico, dadas as circunstâncias de segurança que hoje é um dos piores elementos aí que a gente tem, uma das piores discussões que a gente tem, a segurança na cidade de São Paulo. Tanto que estava sendo cotada para vice também a doutora Raquel Galinatti, que às vezes está aqui com a gente, que eu adoraria que fosse a escolhida, mas também é muito ligada à segurança pública. Só uma coisa, só te interrompendo. Ele botou ordem no CEAGESP, ele não era da política, mas ele cuidava do CEAGESP e botou ordem no CEAGESP. Então o Coronel Melo? É. Então conta melhor pra gente. Vamos explorar essa questão que eu não tô sabendo. Conta pra gente. O que ele botou ordem lá no CEAGESP? Ele organizou o fluxo de pessoas que era muito intenso, ele organizou o sistema lá de distribuição. O CEAGESP é enorme, para quem não conhece, uma enorme feira de distribuição de produtos agrícolas e alimentares que acontece em São Paulo 2 vezes. É o CEASA. É o CEASA. De São Paulo, né? E então, à noite, isso, e acontece durante a noite, então havia ali algumas questões e ele veio e organizou aquilo, colocou disciplina, colocou regras e fez funcionar. Então, ele traz essa entrega que já aconteceu para a população, mas realmente não era um nome político, tanto que muito pouco conhecido. Acho que agora, um pouco da ideia que você colocou no começo da sua fala, no sentido de que a gente, com essa antecipação do calor da eleição, a gente vai ter mais tempo de conhecer os candidatos. E considerando que estamos tratando de pessoas, nesse caso, não tão conhecidas, pode ser uma arma interessante para ganhar um pouco de fôlego a campanha do Ricardo Nunes. Porque, querendo ou não, com toda a história da Marta, houve um desgaste muito grande para o lado dele. Eu só lamento, e aí vou aproveitar o gancho da nossa mesa quase toda de mulheres, que em todas as principais candidaturas a gente tem uma mulher envolvida aqui na eleição. Mas você lamenta? Não, eu lamento que no caso dele, ele tenha ido pelo caminho dos homens, porque a gente tem mulheres aí que vão fazer muita diferença ao longo dessa campanha. E seria legal, seria muito interessante que na chapa do Ricardo Nunes também houvesse essa composição. Sim. De qualquer forma, eu acho que vai ser interessante e espero que a gente tenha a oportunidade, que ninguém fuja a debate, que a gente consiga escutar o máximo possível de propósito para que o eleitor possa fazer uma boa escolha. João, antes de entrar, a gente estava comentando sobre essa corrida eleitoral aqui na cidade de São Paulo, que já está fervendo. Né? Então a gente tem hoje, por exemplo, a filiação de Marta ao PT com uma festa para 1.000 pessoas, que vai ser a vice de Boulos. Tabata ainda não anunciou o vice, né? A gente vê ali Datena namorando, mas Datena tá toda hora dizendo que vai, não vai, né? Toda eleição ele aparece só vai. Fica meio grávida, né? Meia grávida, né? Tá e não tá. E Nunes, o Bolsonaro anunciou, então, aí o ex-comandante da rota, o Coronel Melo, para a vice-presidência de Nunes. Salles ficou fora dessa história e Salles parece um pouco machucado, porque disse, eu não vou apoiar ninguém, não vou apoiar Nunes. E aí, inclusive, Daisy acha que isso é passageiro, que no final eles vão se abraçar de novo e Salles vai apoiar essa candidatura. Queria agora a tua visão sobre isso. Legal. Eu acho que eu sou a pessoa mais... apesar de estar à direita da Elaine, eu sou a pessoa mais de esquerda aqui da mesa. Eu vou passar um pouco da minha visão sobre essas eleições e como eu estou vendo. Das últimas várias eleições que eu vi, a última de prefeito em São Paulo, que foi do o segundo turno, Bruno Covas e Guilherme Boulos, acho que foi a que eu vi mais proposta sendo discutida. Menos a polarização sobre temas que não fazem o menor sentido daquela disputa, é que teve mais discussão. Óbvio que tem aquela provocação de um lado e de outro. Então, isso eu acho que foi bom. Eu gostaria muito que nas eleições desse ano a gente voltasse para isso, né? Vamos discutir os temas específicos que o prefeito pode agir. Não adianta você falar, vamos discutir aborto. Não faz sentido discutir aborto em São Paulo, que não é o prefeito de São Paulo que vai decidir isso. Então, acho que é muito importante a gente ter uma discussão mais qualificada do que simplesmente eu acho isso, eu acho aquilo. Minha visão, né, do lado esquerdo, eu tenho eu conheço bem enfim, eu acompanho a trajetória do Boulos, tá? Então, o que eu vou falar, eu participei de vários jantares dele com o mercado financeiro, eu sou do mercado financeiro, tá? E uma coisa muito interessante desses jantares, e até a minha percepção, que antes eu não conhecia ele pessoalmente, é que ele não é uma pessoa radical. Ele não é aquela pessoa... E até teve um episódio do Bruno Covas com ele, que ele falou, Bruno, você sabe que eu não sou esse radical que você está pintando. E o Bruno falou, você também sabe que eu não sou o que você está me pintando. Enfim, faz parte das eleições. Mas, trazendo esse outro lado,
Eu gostaria que fosse umas eleições em que a gente discutisse ideias, ideia de moradia, ideia de segurança pública, ideia de coisas que realmente vão fazer sentido para a cidade de São Paulo. E eu acho que na última eleição municipal, no segundo turno, o Boulos teve 40%, sendo que era do PSOL, ele não tinha nenhuma expressão política, nunca tinha tido nenhum cargo político, tinha um orçamento muito menor. E agora, com a Marta, que foi muito bem avaliada recentemente, até teve uma pesquisa que foi o melhor prefeito da história, enfim. Aí é a opinião de cada um. E ele tendo tido agora, um ano como deputado federal, aprovou projetos, viram que ele é uma pessoa que conversa com as pessoas, não é nenhum radical, eu acho que vai ser uma disputa boa em relação a isso. A Tabata, que acho que pode depender a Tabata entrando ou não, pode influenciar bastante. Saiu uma pesquisa essa semana, se não me engano, para onde vai os votos da Tabata se ela sai da disputa, e parece que vão mais para o Nunes, se não me engano. Então, a Tabata pode ser aqui. E eu acho que o Salles agora deve estar um pouco machucado, mas ele deve correr para o lado do Nunes, na minha opinião.